Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A gente começa essa edição com um alerta importante para quem é dono de veículo e está em débito com o IPVA. De novo eles, hein? Estelionatários, que estão enviando mensagens falsas, oferecendo supostos descontos no pagamento do imposto. O objetivo é aplicar golpes. Uma busca na internet para quitar o IPVA do carro fez com que a Tainara caísse em um golpe. Ela entrou em uma página que parecia do governo de Goiás, mas tinha sido criada por estelionatários. Os dados do meu veículo estavam todos corretos, o nome do proprietário, não tinha diferença. Eu conferi detalhe por detalhe, estava tudo ok. Ela fez o pagamento por Pix, no valor de mais de R$3.000. Ao se dar conta que havia sido enganada, tentou reaver o dinheiro, mas não conseguiu. É preciso ter cuidado, porque este tipo de fraude já se tornou comum quando chega a época em que todo motorista tem que pagar o IPVA. Uma empresa especializada em prevenção de crimes digitais já detectou neste ano 13 sites falsos, criados para enganar donos de veículos. As fraudes já foram detectadas no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você recebe uma mensagem, via mensagem instantânea ou por e-mail, né, oferecendo uma vantagem que não é comum, pagar o IPVA com desconto, né, e ofertando um link, onde você, na entrada, esse link te forneceria um site onde você consegue um desconto no pagamento do IPVA. Este é um exemplo de site falso que já foi tirado do ar. Especialistas recomendam verificar se o endereço da página termina com gov.br, o que identifica páginas de órgãos públicos, além de nunca clicar em links que chegam por mensagens. Depois do prejuízo, a Tainara ainda não conseguiu pagar o IPVA. Eu sou cabeleireira, eu tenho que arrumar muito cabelo para ganhar R$3.600, é muito cabelo. Donald Trump anuncia que Estados Unidos e OTAN avançaram no acordo sobre a Groenlândia e descarta ação militar no território. Parlamento Europeu decide levar à justiça acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Polícia faz operação contra investigados por venda ilegal de camarotes no estádio do São Paulo. E presidente do clube, Júlio Casares, renuncia ao cargo 5 dias depois do afastamento. Banco Central decreta liquidação extrajudicial de financeira controlada pelo Banco Master. E o JR mostra tudo sobre o jogão de logo mais entre São Paulo e Portuguesa pelo Paulistão. Oferecimento Bradesco. Precisou de dinheiro? Chama o Pix com crédito do Bradesco. A Polícia Civil de São Paulo resolveu quase um crime digital por dia no ano passado. O volume de tentativas de golpes é muito alto. Então, preste bem atenção nessa reportagem para que você não seja a próxima vítima. Nas ruas de São Paulo é fácil encontrar alguém que já caiu em um golpe. Perdi o dinheiro, eu fiz um depósito de 50, falando que ia voltar 2.000, acabei perdendo os 50 que eu tinha, que era pouco. Um levantamento estima que no ano passado foram mais de 14 milhões de tentativas de fraudes registradas no país. São vários tipos de golpes que podem iludir a vítima. Entre os principais estão os falsos advogados e gerentes, a promessa de investimentos com alto retorno financeiro, a clonagem de números de telefone e também os estelionatários que pedem dinheiro simulando ser um parente da vítima. No ano passado, a Delegacia Especializada em Crimes Digitais de São Paulo resolveu 353 casos. É quase um por dia. Essas imagens mostram a mansão de um homem que foi preso suspeito de participar de um esquema que desviou mais de 100 milhões de reais de um banco. Eles conseguem fazer golpes de dentro de casa, num escritório, atingindo um número enorme de pessoas com uma ação muito simples,
que é a invasão de sistemas, o disparo de mensagens fraudulentas. As quadrilhas têm usado cada vez mais o celular para chegar até as vítimas. Por isso é preciso ter muito cuidado com ligações e mensagens de números desconhecidos. Isso porque o golpe só começa quando alguém responde do outro lado da linha. Nessa hora, segundo as investigações, as vítimas parecem ser hipnotizadas pelas histórias mentirosas contadas pelos criminosos. A gente recomenda a não fazer tudo no automático. Recebeu uma mensagem, não precisa responder na hora, por mais urgente que ela pareça ser. Esse casal já está esperto. Os dois ignoram as mensagens e ligações de estranhos. É sempre melhor ficar em dúvida e, às vezes, se quiser também entrar em contato, se possível, com a empresa. Tudo que você receber de informação via SMS, ainda mais, que é mais suspeita, né? Sempre suspeitar. A Anvisa proibiu hoje a venda de canetas emagrecedoras sem registro no país. Em Belo Horizonte, uma mulher foi internada em estado grave depois de usar um medicamento para emagrecer vindo do Paraguai. A mulher está internada desde o dia 17 de dezembro. A família denuncia que ela teve complicações depois de usar uma ampola com substância emagrecedora vinda do Paraguai sem prescrição médica. A paciente foi transferida 3 vezes antes de ser internada neste hospital aqui em Belo Horizonte. Segundo a família, ela precisou de socorro depois de sentir dores abdominais e piorou rapidamente. Teve convulsões, foi entubada e agora está em estado grave. Desde junho do ano passado, receitas médicas são exigidas para a compra de substâncias emagrecedoras no Brasil. Este médico alerta para os riscos do uso de medicamentos irregulares, que não têm autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As medicações que elas são ilegais, a gente não sabe identificar a procedência dela. Então a gente não consegue afirmar qual que é o princípio ativo de fato tem ali dentro, qual que é a dose, como foi feito o transporte. Hoje, a Anvisa determinou a apreensão e proibição de 2 medicamentos que têm o princípio ativo do tirzepatida e todos os medicamentos que têm a retatrutida. A agência afirma que os produtos foram fabricados por empresas desconhecidas e estão sendo anunciados e vendidos nas redes sociais sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa. O especialista ressalta a importância do acompanhamento médico durante o tratamento de emagrecimento. E essas medicações, quando elas são aplicadas, pode gerar algumas alterações metabólicas, né? Pode gerar uma inflamação, pode gerar também alguma alteração orgânica e pode aumentar o risco de mortalidade. Em meio à discussão sobre o baixo desempenho de estudantes de medicina, o Congresso Nacional discute projetos que pretendem criar um exame obrigatório para que novos médicos tenham o registro profissional. Como você já viu essa semana aqui no JR, 3 em cada 10 cursos de medicina no país tiveram notas consideradas insatisfatórias pelo Ministério da Educação. Quem procura um médico espera segurança e cuidado. Que seja um profissional que nos escute, que entenda aonde está a nossa dor. Um balanço divulgado pelo Ministério da Educação mostra que 3 em cada 10 cursos de medicina tiveram desempenho ruim no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED. Dos quase 40 mil estudantes que fizeram a prova, cerca de 13 mil não alcançaram o desempenho adequado. Dos 351 cursos avaliados, 99 receberam conceito insatisfatório. Para a Associação Médica Brasileira, é um risco permitir que profissionais com formação deficiente atendam pacientes. Podendo lhe causar agravos sérios à saúde por se equivocar no diagnóstico, por se equivocar no tratamento e impedir que no tempo adequado se tome as medidas que poderiam resguardar a saúde dessas pessoas e lhes prover uma sobrevida maior, uma qualidade de vida melhor. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo acredita que boa parte da responsabilidade pelo baixo desempenho dos estudantes é das faculdades. São essas faculdades que ampliaram muito, que tem um número de vagas grande, tem um processo seletivo quase nulo. Você vai lá e se matricula, você não acaba tendo uma permissividade da própria faculdade, porque como é que uma pessoa dessa chega no 6º ano? Hoje no Brasil, o curso de medicina é terminal, ou seja, ao se formar, o médico recebe o registro no Conselho Regional de Medicina e já está habilitado para exercer a profissão.
Mas entidades médicas defendem a criação de um exame nacional de proficiência que avalia a formação dos profissionais antes do início da atuação na área. No Congresso, 2 projetos propõem a criação de um exame, como ocorre atualmente com os advogados, também para os médicos depois da formatura. Nós temos que fazer um exame prático, que meça habilidades. A nossa profissão pressupõe a aquisição de algumas habilidades manuais, habilidades visuais. Em nota, o Conselho Federal de Medicina afirmou que apoia a criação do Exame Nacional de Proficiência em Medicina. Agora, um desdobramento daquele crime que ocorreu em Brasília e chocou o Brasil. O Jornal da Record teve acesso a imagens do técnico de enfermagem antes de cometer os crimes. O suspeito de matar 3 pacientes na UTI de um hospital no Distrito Federal está preso. O técnico em enfermagem está ao lado do paciente. Em outra imagem, Marcos Vinícius de Araújo aparece em frente ao computador, supostamente para falsificar a receita do medicamento que provocou as mortes. De acordo com a polícia, ele usava senhas de médicos para fazer as prescrições. Marcos e as técnicas em enfermagem, Marcela da Silva e Amanda Rodrigues, seguem presos no Distrito Federal. A Polícia Civil aguarda os laudos, a análise das imagens e dados de celulares e computadores apreendidos para concluir o inquérito. Os 3 são investigados por homicídio doloso qualificado. As mortes ocorreram em novembro e dezembro de 2025. 2 das vítimas estiveram no mesmo leito de hospital, a outra na cama ao lado. Marcos Vinícius confessou a aplicação de substâncias na veia dos pacientes, inclusive desinfetante. A motivação ainda é um mistério. As 2 técnicas atuaram com Marcos Vinícius, uma ao lado dele na sala e outra vigiando a porta. Marcela da Silva também confessou a participação e disse estar arrependida. Já Amanda Rodrigues negou. Entre as vítimas, há 2 idosos que morreram em 17 de novembro. João Clemente Pereira, de 63 anos, e Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos. O outro paciente, Marcos Raimundo Fernandes, morreu em 1º de dezembro, aos 33 anos. O hospital declarou que identificou uma situação atípica e que colabora de forma integral e incondicional com as investigações. A polícia investiga se outras mortes ocorridas no hospital podem ter sido provocadas pelo trio. A defesa deles não foi localizada. A polícia tenta saber se uma adolescente de 17 anos era mantida em cárcere privado por um homem no Rio de Janeiro. A vítima saiu escondida do Maranhão e foi resgatada com diversas marcas pelo corpo. As agressões só foram descobertas depois de um cerco da polícia por causa de outro crime. A jovem de 17 anos e o suspeito foram flagrados por câmeras de monitoramento andando em uma moto roubada em Nilópolis, na Baixada Fluminense. A polícia foi acionada e, durante a abordagem, a adolescente pediu ajuda. O homem, que voltava do hospital com a jovem, foi preso em flagrante. Em depoimento, a vítima afirmou que era agredida por ciúmes. A polícia investiga se ela também sofria ameaças e se era mantida em cárcere privado. Desde o início do ano, o Brasil já registrou mais de 600 denúncias desse tipo de crime. É mais de um caso por hora. A gente vai fazer uma nova oitiva com uma profissional capacitada, que tem todo um treinamento para oitivas de adolescentes e crianças. Então, a gente pretende que agora a gente consiga esclarecer todos esses pontos que ainda precisam ser esclarecidos. Gustavo Renan Brito do Nascimento, de 29 anos, já tinha passagens por homicídio, roubo e tráfico de drogas. A defesa dele não foi encontrada. A jovem morava no Maranhão e saiu escondida da família para o Rio de Janeiro. A adolescente ela perdeu o documento dela de identificação, aí o desejo dela é voltar para casa. Nesse momento ela se encontra no abrigo provisoriamente aqui em Nilópolis. O Jornal da Record acompanhou uma fiscalização numa das avenidas mais movimentadas da Zona Leste de São Paulo. Entre as principais infrações flagradas está algo básico:
a falta do uso de cinto de segurança? Olha, no ano passado foram aplicadas mais de 210 mil multas no estado pela falta do uso do cinto. Seja por desatenção ou negligência, motoristas e passageiros ainda ignoram o uso do cinto de segurança. Nessa fiscalização na zona leste da capital paulista, este motorista de aplicativo foi multado porque os passageiros estavam sem cinto. Um deles até tentou colocar, mas não deu tempo. A gente avisa e o próprio aplicativo, quando a gente inicia a corrida, ele avisa. Passageiros, por favor, usar o cinto de segurança. E agora, esse prejuízo fica com o senhor? Como que é? Infelizmente, fica comigo. Esse outro profissional passou pela mesma situação. Prejuízo, mas eu vou relatar no aplicativo. A Associação das Empresas de Aplicativos ressalta que a segurança de motoristas e clientes é prioridade e que qualquer ocorrência deve ser comunicada às plataformas. Aqui, quem estava sem o cinto de segurança era o próprio motorista. A infração é grave, multa de R$ 195 e 5 pontos na carteira. Na verdade, está quebrado o cinto ali. Esse que é o problema. Fazer o quê, né? Paciência. Você tinha algum tipo de preocupação em relação a isso? Não, que trajeto curto é tranquilo, né? Muitas vezes aquele condutor, aquele passageiro, ele pensa, eu dirijo com segurança, eu nunca bati o carro. Por mais que ele não seja o causador daquele acidente, muitas vezes ele pode ser vitimado por um terceiro. Em 2025, foram aplicadas mais de 210 mil multas no estado de São Paulo pelo não uso do cinto de segurança. O risco vai além da multa e pode custar vidas. Segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, o uso do cinto de segurança reduz em até 60% o risco de morte e ferimentos graves para o passageiro sentado no banco da frente de um veículo e em até 44% para quem está no banco de trás. Mesmo assim, muita gente ainda acredita que não há perigo ao deixar de usar o cinto. É a falsa sensação de segurança. Não usar o cinto de segurança no banco de trás aumenta em 5 vezes o risco de morte do ocupante do banco da frente, porque em caso de acidente, o passageiro pode ser arremessado com violência. É importante que as campanhas educativas de trânsito e as pessoas em casa também tenham esta noção de respeito, empatia e cidadania. O presidente Donald Trump anunciou hoje que definiu a estrutura de um acordo com a OTAN sobre a Groenlândia. E aí eu vi um recuo de Trump, Edu, porque ele disse que as tarifas aos países europeus, contrários aos planos americanos, não são mais necessárias. Em uma postagem numa rede social, Trump escreveu: após uma reunião muito produtiva com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, definimos a estrutura de um futuro acordo referente à Groenlândia e, na verdade, toda a região do Ártico. Com base nisso, não vou impor as tarifas que entrariam em vigor em 1º de fevereiro. O vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o enviado especial Steve Witkoff e outros, conforme necessário, serão responsáveis pelas negociações. Donald Trump está na Suíça e discursou por mais de 1 hora no Fórum Econômico Mundial de Davos. Durante o evento, o presidente americano negou a intenção de usar meios militares para conquistar a ilha. Provavelmente não conseguiremos nada, a menos que eu decida usar força excessiva. As pessoas pensaram que eu usaria. Eu não preciso usar a força. Eu não quero usar, declarou. Ele ainda ironizou o presidente francês Emmanuel Macron, que fez um discurso ontem. Eu o observei com aqueles lindos óculos de sol. O que aconteceu? Disse. O líder francês usou os óculos durante o discurso por causa de um problema ocular. O Parlamento Europeu decidiu suspender a votação sobre um acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos. Aqui em Londres, o primeiro-ministro Keir Starmer disse que o Reino Unido não vai ceder à pressão americana sobre a Groenlândia. Antes mesmo do discurso do presidente americano, a França defendeu um exercício militar da OTAN na Groenlândia, com a participação dos países europeus e também dos Estados Unidos. Ao longo do dia, o republicano ainda se encontrou com empresários mundiais, com líderes europeus e com autoridades do Egito. A partir de hoje, brasileiros que quiserem pedir o visto de imigração para os Estados Unidos vão ter que esperar. O governo americano suspendeu a emissão de documentos para 75 nações,
incluindo o Brasil. A medida vale apenas para vistos de imigrante. Outras categorias, como a de turismo, seguem o processo normal. A porta-voz do Departamento de Estado conversou com o Jornal da Record. Em português, Amanda Robertson explica que os Estados Unidos querem apenas imigrantes que possam se sustentar no país. O Brasil foi colocado na lista porque uma alta taxa dos seus cidadãos está utilizando benefícios públicos já quando estarem aqui nos Estados Unidos. O governo americano afirma que nesse período de suspensão, as políticas internas de análise dos pedidos de vistos de imigrantes vão ser revisadas. A expectativa é que os critérios sejam mais rigorosos. A medida afeta apenas novos pedidos de visto de imigração. Residentes permanentes não são atingidos e quem já tem um processo aberto ainda pode agendar uma entrevista, mas só vai receber o visto quando o serviço for retomado, ainda sem uma data definida. A gente já está voltando para te mostrar que o presidente Lula assinou a medida provisória que reajusta o piso salarial dos professores. E você vai ver também que o Banco Central decretou a liquidação do Will Bank, que era controlado pelo Banco Master. Todos os cartões dos clientes serão cancelados e quem tinha investimentos estará coberto até o teto de R$250 mil. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Will Bank, instituição financeira que era controlada pelo Banco Master. A medida interrompe todas as atividades da empresa responsável pela captação de recursos e pela concessão de crédito no grupo. Segundo o Banco Central, a liquidação ocorre em razão do comprometimento da situação econômica da instituição financeira e de sua incapacidade de pagar as próprias dívidas, por conta do vínculo de interesse evidenciado pelo exercício de poder do Banco Master, liquidado em dezembro. A instituição estava sob regime de administração temporária do Banco Central e não havia sido liquidada ainda para permitir a venda a um grupo árabe, mas a compra não foi efetivada. Pesou para o encerramento das atividades a falta de pagamentos do Will Bank à Mastercard. Em nota, a Mastercard afirmou que acompanhava de perto as operações do Will Bank há algum tempo e, diante de mudanças no atendimento às obrigações com a administradora, decidiu suspender o uso dos cartões do banco digital. Todos os cartões de clientes serão cancelados. Quem tinha aplicação no banco digital estará coberto pelo Fundo Garantidor de Créditos, até o teto de R$250 mil por CPF ou CNPJ. Em nota, o fundo destacou que a Will Financeira faz parte do conglomerado Master, o que pode afetar o valor estimado dos desembolsos. A previsão é que a nova liquidação custe mais de R$6 bilhões ao FGC. O Will Bank atuava focado em pessoas de baixa renda, a maioria na região Nordeste. A instituição afirmava ter 12 milhões de clientes. Um dos controladores da instituição, Maurício Antônio Quadrado, foi alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, na semana passada. Ele seria sócio oculto de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, liquidado em 18 de dezembro de 2025 pelo Banco Central. A defesa de Maurício Quadrado não foi localizada. O Will Bank não se manifestou. O presidente Lula assinou hoje a medida provisória que reajusta o piso nacional do magistério. Os professores de educação física terão um aumento salarial maior do que o previsto pelas regras anteriores. O reajuste proposto pela medida provisória é de 5,4% para 2026. Com isso, o salário base dos professores da educação básica com jornadas de 40 horas semanais passa de pouco mais de R$ 4.800 para mais de R$ 5.100. Pela regra anterior, o reajuste do piso salarial dos professores era calculado com base na variação do gasto por aluno do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Seguindo esta regra, em 2026 o aumento seria de 0,37%, o que significaria apenas R$ 18 a mais no salário. O governo decidiu rever o cálculo. É a partir do dia 1º de janeiro, né? Se porventura algum município já fechou a folha, essa diferença ele tem que pagar no próximo pagamento. Um piso digno, né, de início de carreira para os professores. A ideia do novo formato é garantir que os reajustes sejam sempre superiores à inflação, aumentando o poder de
compra desses profissionais. A medida tem validade imediata, mas vai precisar ser confirmada pelos parlamentares em até 120 dias. A avaliação nas cúpulas do Congresso Nacional é que dificilmente o governo vai encontrar resistência à pauta em ano eleitoral. Como você viu na reportagem, a medida beneficia principalmente os professores da educação básica. Em nota, a Confederação Nacional dos Municípios declarou que o impacto para os cofres das prefeituras com o novo piso dos professores pode chegar a 8 bilhões de reais ao ano e que esses aumentos devem ser negociados entre o governo de cada município e o respectivo quadro do magistério. O governo do Irã admitiu a morte de mais de 3.000 pessoas durante as manifestações no país. A informação foi confirmada pela TV estatal iraniana, mas o número está abaixo do que foi divulgado por organizações de direitos humanos, que afirmam que cerca de 4.500 pessoas foram mortas nas manifestações, incluindo agentes de segurança. Uma onda de protestos se espalhou por várias cidades por causa da situação econômica do país. O Japão reativou hoje a maior usina nuclear do mundo, que estava paralisada desde o desastre de Fukushima em 2011. Quem tem os detalhes para a gente é a nossa correspondente em Tóquio, Silvia Kikuchi. Olá, Silvia. Oi, Cris, oi, Edu, boa noite a todos. Por enquanto, apenas um dos 7 reatores da usina de Kashiwazaki Kariwa voltou a funcionar. A expectativa é de que a operação comercial comece no mês que vem. A reativação estava prevista para ontem, mas foi adiada por uma falha no alarme. Essa é uma das usinas que paralisaram as atividades depois do desastre nuclear de Fukushima em 2011. Os moradores são contra a retomada por questões de segurança, principalmente porque a operadora é a mesma que administrava Fukushima na época. No total, o país tem 15 reatores em funcionamento dos 33 que podem entrar em operação. O Japão usa energia nuclear para reduzir a dependência energética de outros países. Cris, Edu. Obrigado, Silvia. Bom dia para vocês por aí. Continuamos falando do Japão porque a justiça de lá condenou à prisão perpétua o homem que matou o ex-primeiro-ministro, Shinzo Abe. Tetsuya Yamagami, de 45 anos, havia se declarado culpado pelo crime. Ele atirou contra Shinzo Abe em 2022, quando o ex-primeiro-ministro não ocupava mais o cargo. Yamagami foi detido imediatamente e permanece preso desde então. O atirador construiu a arma usada no crime com peças compradas pela internet. Veja a seguir. A polícia investiga a suposta venda ilegal de camarotes no estádio do Morumbis. E também no Paulistão, São Paulo e Portuguesa se enfrentam com transmissão da Record, R7 e Record Plus. O São Paulo tenta a segunda vitória no Morumbis. Já a Portuguesa tenta surpreender fora de casa. O Rio de Janeiro registrou em média 6 assaltos por hora no ano passado. Os dados são do Instituto de Segurança Pública. Hoje, por exemplo, veja que grave, um carro roubado invadiu um restaurante enquanto fugia da polícia. Uma mulher que estava com um bebê de 5 meses ficou ferida. O restaurante em Curicica, na zona sudoeste do Rio, foi invadido por um carro roubado. O acidente marcou o fim de uma perseguição policial que terminou com 3 presos. O veículo de um casal ficou no meio do tiroteio. O homem foi ferido por estilhaços. No banco de trás estavam a filha de 5 meses e a mulher dele baleada de raspão na cabeça. Na hora, quando eu teve o disparo, eu já gritei para minha esposa, pegou na bebê, ela falou, não pegou. Eu falei, pegou em você, ela pegou em mim, quando eu vi ela sangrando. Horas antes, um motorista filmou o assalto ao carro que invadiu o restaurante. Os criminosos ainda tentaram roubar um policial civil que reagiu. Na troca de tiros, ficaram feridos o agente, a mulher dele e um dos criminosos que morreu no hospital. O número de assaltos no Rio de Janeiro desafia a polícia. No ano passado, foram quase 57 mil registros no estado.
Isso dá uma média de 6 ocorrências por hora. O mais importante em relação a esse delito é o grau de violência nessa atividade criminosa. Quando você vê a utilização de uma arma de guerra ou de uma pistola para cometer um delito pequeno, para roubar um celular, por exemplo, isso agrava muito a atividade. Na Tijuca, zona norte do Rio, 2 homens numa moto tentaram assaltar o motorista de um carro quando foram surpreendidos pela polícia militar. Houve perseguição e tiroteio. Da janela de casa, um morador gravou a prisão dos criminosos. A arma usada pelos assaltantes foi apreendida. Uma criança de 10 anos morreu soterrada durante uma forte chuva no Espírito Santo. O estado está em estado de alerta para novos temporais. A enxurrada destruiu a piscina dessa casa, que fica às margens de uma lagoa no município de Rio Bananal, norte do estado. A cidade foi a mais atingida pela chuva. Em 24 horas, choveu 310 milímetros, o que era esperado para todo o mês. Uma câmera de segurança registrou o momento que uma casa desaba durante a madrugada. No imóvel estava Otávio Viana Amaral, de 10 anos. Esse foi um dos caminhos que a água da chuva encontrou para chegar até a Lagoa Jesuína, que fica bem próximo. A força da enxurrada foi tão grande que derrubou essa casa. No imóvel estavam 5 pessoas. 2 conseguiram escapar e outras 2 foram resgatadas pelos bombeiros e não correm perigo. O corpo de Otávio foi localizado por um vizinho. Equipes de linhagem que já estavam no local tiveram muita dificuldade para fazer a aproximação local, porque é muita chuva. Otávio estava de férias e tinha o sonho de ser jogador de futebol. Meu neto não contou com a sorte, foi interrompido. Antes que brincava bola, jogava bola, bonzinho de bola, e aconteceu que o sonho dele foi interrompido aí. Ele era o amor da minha vida, ele me chamava de mãe, desde criancinha que eu cuido dele, né? Só de saber disso já dá um aperto no coração. Além da chuva, o friozinho está chamando a atenção, hein? São Paulo registrou em pleno verão a madrugada mais fria do ano até aqui. Lidiane Sayuri com a gente. Fazia tempo que isso não acontecia em pleno janeiro, Lid. Boa noite. Verdade, Edu. Olha só, o último janeiro com temperaturas mais baixas foi o de 2023. E esta quinta não será diferente não, viu? Boa noite a você. Cris, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Hoje cedo, os termômetros marcaram 15 graus na capital paulista e pouco mais de 4 na Serra Gaúcha. Amanhã, a previsão não muda muito. Em Belo Horizonte, o volume de chuva pode provocar transtornos. Dia mais frio, com máxima de 20 graus. Em São Paulo, temperaturas mais amenas. Faz até 21, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Palmas, chove o dia todo, máxima de 26. A zona de convergência do Atlântico Sul, ou simplesmente Zacas, que é esse cinturão de nuvens que abraça o país, permanece forte. As imagens de satélite indicam que a atuação desse cinturão mantém a chuva forte pelo menos até o fim de semana. Nesta quinta, enquanto os estados do Centro-Oeste, Sudeste e do Norte seguem sob influência das Zacas, o sul do país terá tempo firme e frio, com chance de geada nas serras. No Nordeste, os ventos úmidos do mar provocam chuva no litoral. Em Porto Alegre e em Manaus, máxima de 29. No Rio de Janeiro faz 26. 32 em Teresina e até 31 graus no Recife. Tempo delivery. A Sandra é de Itajaí, Santa Catarina. Boa noite, Sandra. Nos próximos dias, sol entre nuvens, sem chuva. As temperaturas variam entre 26 e 27 graus. O Erivaldo quer saber como fica o tempo em João Pessoa, na Paraíba. Oi, Erivaldo. Quinta-feira com períodos de chuva passageira. Sexta e sábado com tempo nublado, mas sem previsão de chuva. Máxima de 30 graus. Participe nas redes sociais, use a hashtag você no JR. Edu, Cris. Obrigada, Lidy. Destaque internacional: o Parlamento Europeu decidiu levar o acordo entre Mercosul e União Europeia à Justiça. O objetivo é avaliar os fundamentos jurídicos do documento. A medida teve 334 votos a favor, 324 contra e 11 abstenções. A análise pelo tribunal pode demorar vários meses
e deve atrasar o início do acordo. Caso a corte discorde das regras, os termos podem ser alterados. O documento prevê a eliminação de tarifas sobre mais de 90% dos produtos comercializados entre os blocos. Representantes do Mercosul e da União Europeia assinaram o pacto no último sábado, no Paraguai. O texto ainda deve passar pelos congressos dos países. O governo brasileiro acompanha os desdobramentos no Tribunal de Justiça da União Europeia e segue os trabalhos para a confirmação do acordo. Pelo menos 25 países já aceitaram integrar o Conselho de Paz, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O foco inicial é a faixa de Gaza, mas o objetivo é também ampliar as discussões para conflitos em outras regiões do planeta. O Brasil ainda não se manifestou sobre o convite. Segundo o governo americano, a proposta tenta reunir líderes mundiais em um canal de diálogo direto, em meio ao avanço de guerras e crises humanitárias. Aliados estratégicos no Oriente Médio, como Arábia Saudita, Catar e Egito, já confirmaram participação. Integrantes da OTAN, como Turquia e Hungria, também aderiram. Donald Trump revelou que Vladimir Putin aceitou o convite para integrar o Conselho da Paz. Putin disse que o Ministério das Relações Exteriores está estudando a proposta e deve dar uma resposta oficial em breve. O Brasil também foi convidado e o presidente Lula ainda avalia a proposta de Donald Trump. Já potências europeias estão cautelosas com o plano. França, Noruega e Suécia não vão participar. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aceitou hoje o convite. Em nota, o gabinete confirmou que ele fará parte do conselho em um momento de forte pressão internacional sobre o conflito na região. O presidente americano Donald Trump deve inaugurar o Conselho da Paz para a faixa de Gaza amanhã na Suíça. O grupo irá supervisionar a reconstrução do território palestino. Em Davos, Trump disse que o grupo terrorista Hamas será destruído se não entregar as armas. Ele reconheceu que a missão é difícil e disse que os terroristas nasceram com armas nas mãos. Ainda não há data para a primeira reunião do Conselho da Paz, mas a expectativa é que as discussões comecem nas próximas semanas. Aqui no Brasil, o presidente afastado do São Paulo, Júlio Casares, renunciou ao cargo no fim da tarde, em meio a investigações criminais contra a gestão dele no clube. Bom, hoje de manhã, a Polícia Civil fez uma operação que investiga uma suposta venda ilegal de camarotes no estádio do Morumbis. 2 diretores licenciados do São Paulo foram alvos de busca e apreensão. Assim que os mandados de busca e apreensão foram cumpridos, o Ministério Público fez um balanço da operação. Os documentos arrecadados autorizam visualizar a gravidade dos fatos e a extensão dos fatos que favoreceram pessoas e não o clube especificamente, que é vítima de tudo isso que está acontecendo. A investigação apura um suposto esquema de venda ilegal de ingressos para camarotes em shows no estádio do São Paulo. As apreensões ocorreram em endereços ligados a Mara Casares, ex-diretora cultural e de eventos do clube, e ex-mulher de Júlio Casares. Também foram alvos Douglas Schwartzman, ex-diretor adjunto das categorias de base, e Rita de Cássia Adriana Prado, apontada como intermediária nas negociações. R$28 mil foram apreendidos em um dos endereços, além de computadores e anotações que, segundo o Ministério Público, indicam que o suposto esquema mobilizava uma grande rede e não é de hoje. Abrange um período de tempo muito maior e muito mais pessoas do que inicialmente a gente supunha estarem envolvidas nesse esquema. Em resumo, o estádio do Morumbi foi transformado numa gigantesca máquina de caça-níqueis. Os advogados de Douglas Schwartzman e Mara Casares afirmaram que eles sempre se colocaram à disposição das autoridades e que a busca e apreensão foi desnecessária. A defesa de Rita não foi localizada. O São Paulo disse que é vítima no caso e que colabora com as investigações. A operação ocorre em meio à crise política no São Paulo. Na semana passada, o Conselho Deliberativo afastou o presidente Júlio Casares. No fim da tarde, ele publicou uma mensagem nas redes sociais onde renunciou ao cargo e disse: "Minha renúncia não representa confissão, reconhecimento de culpa ou validação das acusações." Disse que a decisão foi para preservar a saúde e proteger a família.
Casares afirmou ainda que o afastamento dele tem como objetivo permitir que as apurações ocorram de forma ampla, técnica e isenta. Com a renúncia, Arry Macis assume a presidência do São Paulo até o fim de 2026. Noite de quarta com futebol na Record é daqui a pouquinho, depois do JR, tem São Paulo e Portuguesa pela quarta rodada do Paulistão. Deixa eu conversar com Bruno Lohance, já está no Morumbis. Boa noite, Bruno. Quem vencer entra na zona de classificação para as quartas, né? Pois é, Edu. Boa noite para você, boa noite para a Cris, para todo mundo que acompanha o JR. Porém, mais importante até do que entrar nessa zona de classificação dos que avançam à próxima fase do Campeonato Paulista, o jogo de hoje é muito importante para afastar-se também da zona de rebaixamento. Afinal de contas, essa primeira fase é composta por apenas 8 jogos, então pontos que ficam pelo caminho se tornam um prejuízo muito grande. O São Paulo tem 4 pontos e a Portuguesa tem 3. Vamos saber tudo dos donos da casa? O repórter Bruno Piscinato chega agora ao JR e nos conta tudo do São Paulo. Boa noite, Bruno. Oi, Bruno. Boa noite para você. O São Paulo, os atletas e comissão tentam deixar de lado os escândalos políticos, também as investigações policiais e focar dentro do gramado. Como você disse, vencer é importante para entrar na zona de classificação, dos 8 primeiros do Campeonato Paulista. O São Paulo, que veio de um empate amargo, com o rival Corinthians, tomou o gol no final da partida e por isso o técnico Crespo fez muitas alterações nessa equipe. Agora, as estrelas estão confirmadas no ataque. Lucas Moura e Caleri. O argentino vai começar jogando pela primeira vez no ano e pela primeira vez em muito tempo. Ele que estava tratando uma cirurgia no joelho. Caleri e Lucas confirmados. Quem não vem para a partida é o Alisson, meio-campista, que está com praticamente definida a transição, a ida dele para o Corinthians. Faltam apenas alguns detalhes, não vem para essa partida, Bruno. É um ambiente fervendo no gelado Morumbis. Do outro lado, a Portuguesa, como eu disse, tem 3 pontos na competição, 1 vitória e hoje busca vencer aqui no Morumbis depois de muito tempo. Tem tabu longo, Jean Brandão? Boa noite. Tem sim, boa noite, Bruno, boa noite a todos. A Portuguesa vem embalada pela primeira vitória no Campeonato Paulista. Aquele 2-0 sobre o Velo Clube trouxe motivação para a equipe. Ainda dá para classificar para a próxima fase. Para isso, é preciso sim somar pontos na noite de hoje e quebrar um tabu, já que a Lusa não vence o tricolor paulista aqui no Morumbis há 16 anos. O técnico Fábio Matias só tem um problema para escalar a equipe na noite de hoje, é na lateral esquerda. Gustavo Salomão está machucado, está fora. No lugar dele vem Caio Roque e René e Maceió, que marcaram os gols no primeiro jogo, estarão em campo novamente na noite de hoje. Será o último clássico da Portuguesa nesta primeira fase do Paulistão. Bruno. Muito obrigado, Jean Brandão. E na abertura da rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras sofreu a sua pior derrota em 10 anos e foi goleado pelo Novo Horizontino. Pesadelo do Palmeiras começou aos 20 minutos de jogo com o gol de cabeça de Robson. No final do primeiro tempo, Mike cruzou e Robson fez mais um. Na etapa final, bobeada de Luigi e Robson tocou para o gol vazio. Mais um erro, dessa vez de Benedetti, e Hélio Borges fechou a goleada. Novo Horizontino 4, Palmeiras 0. Depois da derrota, um grupo de torcedores foi flagrado pichando os muros do Allianz Parque, com críticas à presidente Leila Pereira, ao técnico Abel Ferreira e aos jogadores. Os 4 suspeitos foram presos. O clube já apagou as pichações e vai registrar um boletim de ocorrência. Então eu reforço o convite. Logo depois do Jornal da Record, a bola rola para São Paulo e Portuguesa, aqui direto no Morumbis. A transmissão é da Record, R7 e Record Plus. Cris e Edu. Bom trabalho, Bruno. Um segundo acidente de trem deixa a Espanha em alerta. Uma pessoa morreu e 37 ficaram feridas. E olha que o país ainda está abalado com o pior acidente ferroviário numa década, no último domingo. Policiais, bombeiros e peritos fizeram uma inspeção no local e no trem que ficou destruído. A composição descarrilou ao ser atingida por um muro de contenção que desabou. Segundo autoridades, a região da Catalunha vem sendo atingida por fortes chuvas, o que provocou a queda da estrutura.
O acidente aconteceu às 9 da noite no horário local, perto de Barcelona. O maquinista morreu e 37 pessoas ficaram feridas, 4 em estado grave. Os problemas colocam o sistema ferroviário em alerta. O país ainda se recupera de um dos maiores acidentes da história. No domingo à noite, a colisão entre 2 trens numa linha de alta velocidade provocou a morte de 42 pessoas e feriu mais de 130. O corpo da última vítima foi encontrado hoje. Inaugurada em 1992, a Espanha tem a segunda maior rede ferroviária de alta velocidade do mundo, depois da China. Mas a sucessão de problemas levou o sindicato dos maquinistas do país a ameaçar uma greve geral, alegando uma deterioração do sistema. O ministro dos Transportes disse que vai tentar evitar a paralisação e que o último acidente aconteceu por fatores climáticos externos ao sistema ferroviário. Enquanto isso, a China fez hoje um teste inédito com trens de carga autônomos. 7 composições operaram de forma integrada, sem condutores, tudo controlado à distância. Um centro de comando monitorou a operação em tempo real. De acordo com as autoridades, a tecnologia pode aumentar em mais de 50% a capacidade de transporte, além de reduzir custos operacionais. Um turista americano foi morto a tiros numa tentativa de assalto em Salvador. Ele entrou em luta com os criminosos que fugiram sem levar nada. A reação do turista foi registrada por uma câmera de segurança. Ele cai no chão depois de lutar com os suspeitos, que atiram e fogem sem levar a moto. Abissa Combenan Inquitia, de 57 anos, era casado com uma brasileira. O SAMU foi chamado, mas o homem morreu no local. O estrangeiro era natural de Gana, na África, mas tinha cidadania americana. Ele estava de férias em Salvador, onde mora um dos filhos. A vítima tinha ido à padaria quando o crime aconteceu em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Sem se identificar, uma sobrinha brasileira falou do tio. Ele trabalhava lá e sempre estava aqui. É um momento muito difícil para todo mundo. Na mochila do americano havia dinheiro em diferentes moedas e cartões de crédito que não foram levados. A polícia militar diz que intensificou o policiamento na região. Os criminosos ainda não foram identificados. É uma grande perda, na verdade. É uma coluna de uma casa que se acabou no momento. E olha o que aconteceu com um professor americano. Morreu de apendicite aguda depois de procurar atendimento médico e ser liberado por 3 dias seguidos. Foi no interior de São Paulo. Clinton Craddock tinha 43 anos. O professor americano morava em São José do Rio Preto, no interior paulista, desde 2017. Ele começou a passar mal uma semana antes de morrer por causa de uma apendicite aguda. Meu marido tinha estourado uma apêndice há muitos dias, que todos os órgãos já estavam paralisados pela infecção generalizada. Clinton procurou a unidade de pronto atendimento por 3 dias consecutivos, mas foi apenas na última vez, quando já chegou em estado grave, que foi transferido para a unidade de emergência. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Rio Preto, onde passou por cirurgia, mas não resistiu. Ele era perfeito em tudo, em tudo. Um carinhoso, um ótimo profissional. O apêndice fica na primeira parte do intestino grosso e inflama quando é obstruído. No Brasil, foram registradas mais de 450 mil internações por apendicite em 5 anos. Em nota, a Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto declarou que vai apurar se houve alguma situação ou comorbidade que possa ter interferido no atendimento. A mãe do professor não conseguiu vir ao Brasil para se despedir do filho. No velório, a dor se misturava com a indignação. Não entendo como que num hemograma de sangue não apareceu uma infecção, não apareceu nada, simplesmente nada, uma coisa que já estava grave. Você vai ver agora um exemplo de honestidade que vem de Goiânia. Um jovem desempregado recebeu por engano um Pix. Sabe de quanto?
R$200 mil. Ele estava precisando de dinheiro? Com certeza estava, mas fez questão de devolver tudo ao dono. Leandro tem 25 anos e está desempregado. O estudante de técnico em enfermagem se assustou ao ver a notificação no celular. Um Pix de R$200 mil tinha acabado de cair na conta. Eu falei logo, ou é golpe, ou então alguma propaganda de algum banco com esse valor alto. A alegria do Leandro durou muito pouco, exatamente 20 segundos. Foi o tempo necessário para um empresário de Cuiabá, em Mato Grosso, ter percebido que tinha feito Pix para a pessoa errada e pedir a devolução. Seria um valor que ele tinha comprado na carreta de bovinos e naquele momento a carreta tinha chegado. Quando ele foi fazer um Pix, em vez de colocar 66, acabou colocando 65. Para acalmei a ele e falei, olha, amigo, é o seguinte, só ter calma, a gente vai resolver isso. Por mensagem, Leandro avisou que não iria criar dificuldade para devolver a quantia. Pode ficar tranquilo, se tiver a opção de devolver aqui, eu devolvo para você na hora, isso aí pode ficar tranquilo, tá? Mas surgiu um imprevisto. Por ser um valor muito acima do padrão da conta de Leandro, o banco bloqueou a movimentação e a devolução só foi liberada 4 dias depois. Não devolver um Pix feito por engano é crime. A lei prevê pena de 1 mês a 1 ano de prisão ou multa. Como agradecimento, Leandro recebeu uma recompensa de R$1.000 e a certeza de ter feito a coisa certa. Minha consciência dizia demais para devolver esse dinheiro. Isso vem de criação de pai e mãe, sempre na questão de honestidade, trabalhando, nunca querer nada de ninguém. Orgulho dos pais. Parabéns ao Leandro. Amanhã o Jornal da Record também é mais cedo, em 6h15 da noite. As reportagens de hoje você confere no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. À 00:30, você já sabe, tem mais JR. A programação da Record também está ao vivo e de graça no Record Plus. Agora a bola vai rolar no Paulistão com São Paulo e Portuguesa. E logo depois da novela Mãe, tem Chamas do Destino. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite, bom jogo e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.